Olá, bem-vindos ao nosso curso de Autocuidado e Saúde Integral. Essa é a nossa aula sobre pesquisa em saúde e mapas de evidências. Eu sou a professora doutora Mariana Cabral Schweitzer, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e este é um curso trazido para você via Ministério da Saúde com apoio do CNPq. Nesta aula, nós vamos falar sobre pesquisa. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre o que é saúde, o que é o autocuidado, o que é a doença. E como será que estes conceitos influenciam para que a gente possa fazer pesquisa nessa área? Quando a gente pensa na produção do conhecimento na área da saúde, não se assuste com esse slide. Aqui é só uma linha do tempo de uma doença específica que começou a ser mapeada em 1600 por um capitão inglês. E ele começou a ver que se ele adicionasse 3 colheres de suco de limão na dieta dos marinheiros, ele ia reduzir completamente a chance deles adoecerem por uma certa doença. Isso foi em 1600, mas somente em 1753, ou seja, 150 anos depois, é que um médico, o Dr. James Lind, médico-chefe do Hospital Naval, lá na Inglaterra, conduziu um ensaio clínico, que é um dos primeiros ensaios clínicos, e publicou um tratado sobre o escorbuto. Será que daí já foi suficiente para a gente poder mudar as práticas? Ainda não. Somente em 1795 é que a Marinha Inglesa adotou essa prática de adicionar produtos cítricos, como o suco de limão, nas suas embarcações. Então, este é um exemplo de uma doença que foi estudada, pesquisada e que ainda assim levou quase 200 anos para mudar a prática. Então, nós sabemos que a produção do conhecimento na área da saúde, ela já foi mais demorada, hoje em dia ela é mais rápida, mas mesmo assim, ela sempre tende, a necessitar de estudos, de pesquisas, de pacientes para entender melhor aquela doença. Então, até 1900, a humanidade levava cerca de 100 anos para dobrar o conhecimento produzido. Mas já na metade do século XX, esse tempo reduziu para 25 anos. E atualmente esse conhecimento dobra a cada 18 meses. Então, como que nós vamos nos manter atualizados sobre tudo que é produzido na área da saúde? Essa é uma situação muito difícil. Inclusive porque, para um autor chamado Ludwig Fleck, a teoria do conhecimento individualista ela é inadequada, visto que a ciência é algo realizado cooperativamente. E aqui eu trago um livro de um professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais, do Mauro Condé, e ele traz como é o problema da historicidade da ciência. Aqui ele fala do Ludwig Fleck, ele fala de outros autores, por exemplo, como o Thomas Kuhn, e como esses paradigmas da ciência, inclusive na área da saúde, influenciam a produção do conhecimento. Será que você já ouviu falar de algum desses autores? Aqui eu trago um deles que é um antigo conhecido na área da saúde, que é o Thomas Kuhn. Ele utiliza também esse conhecimento que foi desenvolvido pelo Ludwig Fleck. E o Ludwig Fleck, ele entende e convida a gente a perceber que o coletivo de pensamento é um grupo de pessoas que compartilham práticas, concepções, tradições e normas. E a própria maneira de ver um objeto. Então, num determinado coletivo, eles vão entender uma doença daquele jeito. E num outro coletivo, eles podem entender diferente. E a visão do mundo do pesquisador vai interferir na forma com que esse objeto de pesquisa é observado e a pesquisa é realizada. Então, novos fatos científicos, eles podem sempre gerar mudanças, tanto no estilo de pensamento, no coletivo de pensamento. Mas por que a gente está falando disso num curso de autocuidado? A gente fala disso porque a gente tem que entender que vários pesquisadores e coletivos de pesquisadores foram fazendo pesquisa ao longo do tempo. E por eles terem visões de mundo diferentes, eles foram desenvolvendo paradigmas e métodos de pesquisa diferentes. Alguns a partir de uma visão de mundo bastante quantitativa, onde é possível a gente quantificar sensações, quantificar quantas pessoas estão doentes numa determinada comunidade. E alguns outros autores desenvolvendo pesquisas qualitativas para tentar entender as sensações, para tentar entender os sintomas, conhecer as histórias de vida daqueles indivíduos. E mais no século passado, a gente começou a desenvolver tipos de pesquisas mistas, onde a gente vai ter tanto os dados quantitativos quanto dados qualitativos. Nossa, mas será que eu preciso entender todos esses métodos de pesquisa para poder fazer pesquisa na área da saúde? Normalmente, quando você entra numa pós-graduação, você vai ser exposto a esses tipos de pesquisa. Mas, normalmente, você vai acabar escolhendo um método de pesquisa que combina com a sua visão de mundo.
Então, isso é fundamental, a gente conhecer os métodos de pesquisa, conhecer qual é a origem de cada um desses tipos de estudo e ver como isso pode ser aplicado para a minha pergunta de pesquisa. E aí a gente vai ver que numa pesquisa, indiferente de qual daqueles métodos, eu sempre vou ter uma introdução que eu quero saber, uma definição dos materiais e métodos, por exemplo, que tipo de estudo? Que local? Que população? Como é que eu vou fazer a coleta desses estudos? É questionário, se for quantitativo? É entrevista, se for qualitativo? E como que eu vou analisar esses dados? Por exemplo, numa pesquisa de método misto, eu posso escolher olhar os dados quantitativos de um questionário e depois olhar as respostas, né, das entrevistas. E junto, misturar esses dados para entender um determinado fenômeno. E a partir daí eu vou ter que passar num comitê de ética, dizer como aqueles indivíduos foram convidados para fazer a pesquisa, como que esse processo, né, foi aprovado num comitê de ética e se teve algum tipo de financiamento. Todas essas informações são fundamentais para a gente ter a transparência da pesquisa e também para a gente saber o quanto a gente pode confiar naqueles resultados. Será que eles foram coletados e analisados de maneira adequada e de maneira ética? E a partir disso, qual o significado daqueles resultados? Será que eu vou mudar uma política pública a partir disso? Será que eu vou mudar a forma com que eu tomo um medicamento ou que eu trato uma doença a partir desses estudos? É interessante essa área da pesquisa e ela é complexa. Mas por que a gente estuda isso para o autocuidado? Porque alguns métodos de pesquisa podem trazer muito conhecimento para ajudar a estruturar o nosso autocuidado. E um desses métodos mais conhecidos é a revisão sistemática, que é um método de pesquisa que permite agrupar estudos primários e extrair deles a melhor evidência científica. Quem sabe você já viu essa pirâmide de evidências, onde os ensaios clínicos e as revisões sistemáticas estão lá no topo, né, dessa pirâmide? Mas a gente vai ter um autor chamado Murad, que ele convida a gente a destacar essa ponta da pirâmide e tratá-la como uma lupa, onde eu só terei bons estudos de revisão sistemática se eu tiver bons estudos primários, sejam de ensaios clínicos ou até mesmo de coorte, incluídos naquela revisão. Por que a gente está falando isso? Porque desde 2019, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, em parceria com a BIREME, da Organização Pan-Americana de Saúde, junto com, né, vários pesquisadores, mais de 100 pesquisadores de diversas universidades e grupos de pesquisa, incluindo o nosso grupo de pesquisas Cuidar, tem realizado e estudado essas revisões sistemáticas e criado 28 mapas de evidências. Hoje já são quase mais de 30 mapas de evidências, que já incluíram mais de 2.400 revisões sistemáticas, avaliando o efeito das intervenções em práticas integrativas nos desfechos clínicos. Olha só quantos estudos relacionados, né, a plantas medicinais, a meditação, a aromaterapia, a acupuntura, práticas corporais da medicina tradicional chinesa, que são práticas, né, como Tai Chi Chuan. A gente tem também a moxa bustão, a apiterapia, que a gente já... Quem sabe você nunca ouviu falar, mas provavelmente você já usou uma balinha de mel, um spray de própolis. Quais os benefícios dessas práticas para o nosso organismo? A medicina ayurveda, o uso de ventosas, que ficam muito famoso na época, né, das Olimpíadas. Então, todas essas práticas, elas já foram mapeadas e estão disponibilizadas na Biblioteca Virtual em Saúde, mais ou menos nesse formato que vocês estão vendo na tela, que são, por exemplo, os estudos de acupuntura. E como esses estudos podem ajudar adolescentes que têm asma, ou então adultos que têm doença de Parkinson, doença de Alzheimer, hipertensão, ou então, inclusive, especialmente mulheres, a fibromialgia. E esses estudos, a partir de todas essas evidências que a gente coleta, você pode ir clicar para ver se aquele estudo ou aquela situação em saúde pode ter efeitos positivos com aquela prática integrativa. E isso ajudou muito para a gente ver que as práticas integrativas e complementares, ou as medicinas tradicionais complementares e integrativas, podem ajudar para tratar aspectos de saúde mental, hipertensão, dor, câncer, diabetes. Será que você conhece alguém que tem esses problemas de saúde? Quem sabe você quer apresentar para eles essas evidências em práticas integrativas e complementares? E será que essas evidências ajudam a mudar políticas públicas? Um exemplo para vocês é uma política informada por evidências para tratar dor crônica, aqui na cidade de São Paulo. Então, a gente desenvolveu, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica nos centros de referência, né, de dor crônica aqui no município de São Paulo. Então, será que você conhece alguém que tem dor crônica?
Será que essa pessoa poderia, então, se beneficiar de usar auriculoterapia, que são as sementinhas que a gente coloca aqui estilizadas, né? A ventosa terapia, a acupuntura, a moxa-bustão, o tai chi, a reflexologia, a fitoterapia, meditação e yoga? E qual fitoterapia? Será que essa fitoterapia está disponível no SUS? Tem sim. A garra do diabo, que tem esse nome bem comprido aqui, né? Científico, ele ajuda o tratamento de pessoas com dor crônica, especialmente a osteoartrite. Ou então a gente tem o gengibre, o salgueiro violeta. E a gente tem também a cúrcuma, que ajuda para dor articular e para osteoartrite. E também para a aloe vera, para a dor facial. Então, será que eu poderia ampliar as minhas práticas de cuidado, incluindo essas práticas integrativas? Se você tem dor crônica, você pode pesquisar, né, esse mapa de evidências da dor crônica, ou então qualquer outro dos nossos 30 mapas de evidências que estão disponíveis, né, na Biblioteca Virtual em Saúde, da BIREM, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Fica o nosso convite. Conheça os nossos mapas e conheça as evidências de cuidado das práticas integrativas. Até a próxima aula!